Bom dia a todos e todas. Uma alegria enorme a gente dar prosseguimento ao nosso Quintas do Carmo, hoje com o nosso segundo episódio da série literária, que é uma série que a gente, no Sejur, programou com muito carinho, né, por ocasião dos 100 anos, por ocasião do Rio ser eleito a capital mundial do livro. Então, começamos com a primeira sessão com o professor Zé Roberto Castro Neves e hoje estamos aqui com o professor Leonardo Bellinelli. Com muita honra, professor, recebê-lo aqui e a gente dá prosseguimento a esse projeto, que é um projeto que abre as portas, né, da Procuradoria para um pensar mais livre, para os eventos culturais, que a gente reputa da maior importância também, né, para a formação jurídica, para a formação humanista do profissional do direito. Então, uma ocasião que é muito oportuna também, porque além do Rio ser a capital mundial do livro, nesse ano, 2025, se comemora 100 anos do nascimento do Dr. Raimundo Faoro, que é o tema da nossa, né, a sua obra-prima, né, a sua obra mais expressiva, Os Nomes do Poder, e que aborda todo o problema do patrimonialismo no Brasil, as questões de dominação, as questões de poder, da confusão entre o público e o privado, e tudo isso com uma visão histórica e processual muito interessante, e que a gente hoje vai ter, então, ocasião aqui de debater e de aprofundar e de ouvir um especialista nesse tema, né? Que é o professor Leonardo Bellinelli, que está aqui conosco hoje. Então, assim, seja pelo Rio ter sido capital mundial do livro, seja pelos 100 anos, seja por todos os contextos que a gente tem vivido, nada mais oportuno do que a gente abrir esse espaço aqui no nosso Quintas do Carmo, série literária para tratar desse assunto. Então, sem maiores delongas, vou só apresentar rapidamente para vocês o currículo do professor Bellinelli. Dispensa apresentações, mas eu vou ler aqui. Ele é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, pela USP, mestre em Ciência Política também pela USP e graduado em Ciências Sociais pela Unifesp. É autor do livro Os Dilemas do Patrimonialismo Brasileiro e eu vou acrescentar aqui, é coordenador do programa de pós-graduação da nossa Federal Rural. Então, professor, é um prazer enorme. Eu estou aqui com o meu parceiro de todas as horas, professor Dr. Rodrigo Távora, aqui presente, e a gente vai, então, começar a nossa conversa. Você quer falar alguma coisa? Não, já posso passar a palavra direto? Vou passar a palavra, então, para a gente ouvir o professor Leonardo Bellinelli para a sua exposição inicial, sendo certo que a gente combinou com o professor abrir um espaço também, fazer uma apresentação mais enxuta para abrir espaço, possibilitar também perguntas, a interação da plateia e a interação nossa aqui nesse bate-papo, que a gente reputa, professor, informal, né, uma coisa para a gente realmente abrir esse espaço e poder conversar livremente sobre todos esses temas que estão na ordem do dia aqui no Brasil. Muito obrigado, hein, professor? Obrigado pelas palavras gentis, né? Agradeço a presença de todas e todos aqui, né? Agradeço o convite, muito honroso, né? Para estar aqui nessa manhã com vocês, né? Uma conjunção de fatores, né? O centenário do Faoro, faria 100 anos se vivo, ser alguém aqui da casa, né? É um eminente representante da Procuradoria do Rio de Janeiro, né? E também o autor de uma obra que toca em alguns pontos que dialogam com aspectos do nosso momento delicado, né, pelo qual nós passamos, né? Então,
por bons motivos e outros nem tanto, é uma conversa bem-vinda, né? Bom, eu não vou aqui passar pelos Donos do Poder inteiro, porque imagina, né, um livro imenso, cheio de detalhes, né? O que eu vou tentar fazer aqui é abrir uma conversa com vocês a respeito, né, do que eu vou chamar de tripé do pensamento do Fauro, né, para iluminar a articulação entre o pensamento dele e a ação que ele teve, né? Porque no caso dele não se dissocia, né, a ação dele como um jurista na cena pública, né, do seu pensamento histórico sobre o Brasil, né? Bom, então para isso eu queria começar explicando um pouco esse título que alguns podem ter achado pretensioso, né? Porque crítica lembra a coisa do Kant, lá, as críticas da razão pura e não sei o quê, né? E outros podem ter achado isso, né, confuso, porque, afinal de contas, né, patrimonialismo é uma forma de dominação tradicional, né, segundo Weber, né? Então, por que falar de razão patrimonialista, né? E aqui eu acho que a gente começa a entrar no nosso problema. Porque, como ensinou o Weber, e nesse aspecto o Fauro apreendeu muito bem o pensamento do sociólogo alemão, toda forma de dominação se estabiliza não pela força, mas, né, pela legitimidade, né? Então, não pela violência, mas pela palavra aceita, né? Já que a ideia é que os dominados ajam conforme a vontade dos dominantes, como se essa vontade fosse deles próprios, né? Então, toda forma de dominação precisa convencer os dominados a obedecerem, né? E o patrimonialismo, como uma forma de dominação, o faz também, né? Quer dizer, e desse ponto de vista, entender a construção disso, né, na história portuguesa e depois brasileira, e criticar, né, essa pretensão de legitimidade do patrimonialismo é o que dá unidade à obra do Fauro e à sua ação política, não é? Então, digamos assim, esse é o meu pressuposto, né? Agora, para entender por que isso é um problema para o Fauro, eu queria fazer duas observações que eu acho que são fundamentais para a gente localizar o Fauro na história do nosso pensamento político. E quais são esses problemas? O primeiro problema é que o Brasil, desde 22, né, enfrenta a seguinte questão: como, afinal de contas, formar uma sociedade moderna por aqui, né? Uma sociedade que seja republicana, do ponto de vista político, que seja culturalmente autônoma, né, economicamente capaz de se sustentar, né? Esse problema atravessa a história do nosso pensamento, né? Desde o século XIX, lá, aquelas perguntas do tipo: como vai ser a literatura brasileira? Já o José de Alencar tinha uma resposta, o Silvio Romero tinha outra, né? Ou o que é o povo brasileiro? Também foi um tema muito debatido desde o final do XIX e daí em diante, né? Como escrever a história do Brasil para lembrar, né, do lado do concurso do IHGB de 1848. Então, a questão fundamental aqui é: como que nós nos tornamos uma nação moderna? A segunda questão, atrelada à primeira, é que, a partir do início do século XX, né, desde os modernistas, pelo menos,
surge uma outra questão, que é: quais são as nossas especificidades enquanto país? O que faz do Brasil Brasil? E como as nossas especificidades devem fazer com que nós nos vinculemos, que a gente se articule com as ideias estrangeiras de uma maneira original. Porque não dá para trazer as ideias de lá, como se aqui fosse a Europa. Bom, essas duas questões estão no horizonte do pensamento do Fauro. E, veja, isso não é óbvio, porque, por exemplo, a maior inspiração dele, o Weber. Para o Weber, o problema nunca foi o acesso à modernidade. O problema do Weber são as consequências da modernidade. E eu estou dizendo isso porque essas duas questões servem como filtros, que o Fauro usa para construir a sua interpretação histórica sobre a nossa formação política e as suas consequências duradouras. Bom, então, a partir daí, o Fauro vai, na primeira edição dos Donos do Poder, de 58, recepcionar a sociologia do Weber. Ele usa outras influências, mas a principal, sem dúvida nenhuma, é a do Weber. Ele não foi o primeiro a fazer isso. No Brasil já tinha gente que tinha feito antes, entre eles o Sérgio Buarque de Holanda. Mas o Fauro o faz de uma maneira muito original. Porque ele vai tomar o conceito de patrimonialismo num sentido que até então não se tomava no Brasil. Por exemplo, se a gente pegar o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, de 36, nós veremos que lá, patrimonialismo, ou funcionário patrimonial, como ele diz, é um funcionário que age com as coisas públicas como se fossem privadas, por oposição ao funcionário burocrático, que seria o funcionário que age segundo as regras racionais legais. Muito bem. Então, o Sérgio Buarque de Holanda já coloca essa questão que foi trazida da confusão do público e do privado, como a grande questão que impede essa passagem do Brasil para a modernidade. Então, mas qual é a originalidade do Fauro? É transformar o conceito de patrimonialismo como uma característica do Estado. Do Estado português e depois do Estado brasileiro dele derivado. Essa é a originalidade que vai pautar todo um debate sobre a construção do Estado brasileiro. Isso é uma coisa muito importante, porque o Fauro, para além da importância da sua ação pública, ele vai ser um ponto de virada nos estudos, inclusive da ciência política, sobre a formação do Estado brasileiro. Bom, muito bem. Espero que esteja claro até aqui, que não esteja muito aéreo, as minhas observações. Bom, então, o patrimonialismo como características do Estado. Portanto, para entender esse Estado, nós precisamos entender a gênese do Estado português. E isso é uma coisa muito interessante, que também a confrontação que o Fauro faz com a bibliografia portuguesa é de uma erudição rara ainda hoje. Agora, vocês imaginem nos anos 50, a questão de acesso à bibliografia, é um negócio impressionante. E lá, o que o Fauro vai destacar? Vai destacar que o Estado português foi originado sob o signo da guerra. Um Estado que foi
marcado pela guerra e, portanto, pelo papel privilegiado do rei como líder militar, né? E, com as vitórias militares, houve uma centralização hierárquica, né? Como todo conflito militar exige, né? É da natureza, né? Você precisa de uma ordem, de alguém que mande e organize, né? Do contrário, o conflito se torna anárquico, né? Pouco eficaz. O Estado português se forma desse modo e o líder militar, né, o rei, vai se apropriando dos espólios de guerra, né? E aí já começa, né, essa confusão entre o público e o privado, né? Porque o Estado cresce, né, por apropriação da guerra vinculada aos interesses do rei, né? E isso é um aspecto importante pelo seguinte, né? Pode parecer muito remoto, mas o sentido da argumentação do Fauro o centralismo do patrimonialismo se opõe à dispersão do feudalismo. Só que o feudalismo ele tem uma característica positiva para o mundo moderno, porque o feudalismo ele gera o quê? Equilíbrio de poder entre os nobres e os reis, portanto, relações contratuais, portanto, Estado de Direito, igualitário, liberal, né? E estabelece o que nós chamaríamos, já que eu estou aqui entre juristas, né, de segurança jurídica, né? Enquanto o patrimonialismo, por não ter os corpos intermediários, gera o quê? O despotismo. Que é esse argumento que o Fauro pega do Montesquieu, do Espírito das Leis, né? O Montesquieu, quando vai lá estudar a Inglaterra, ele vai dizer, por que tem liberdade na Inglaterra? Porque tem corpos intermediários. Porque o rei não faz o que quer. Isso também favorece o quê? A distinção entre público e privado. Né? Então, o Fauro tem uma espécie ele não desenvolve nesses termos, mas uma intuição que depois outros autores vão desenvolver a respeito da própria origem, né, do espírito moderno, né, que viria do feudalismo, não do patrimonialismo. Embora o patrimonialismo tenha, pela centralização econômica e militar que propiciou, permitido que Portugal desse o deslanche no mundo moderno. Então, tem uma espécie de dialética, que é Portugal saiu na frente por ser patrimonial, mas ficou para trás por ser patrimonial. Né? É uma espécie de meia modernidade, digamos assim, né? E essa ideia vai aparecer, né, ao longo de todo o raciocínio do Fauro até o século XX. Né? Então, na prática, o que aconteceu? Né? O Estado português se formou dessa forma e foi se constituindo ao longo do tempo, em particular depois da Revolução de Avis, né, de 1385, uma camada burocrática, estamental, cujo objetivo qual era? Gerir os negócios do rei. Né? E aí surge essa ideia de estamento burocrático, né? Que é uma ideia muito interessante, porque o estamento ele é uma forma de sociabilidade que remete à tradição. A burocracia é o mundo moderno. Vejam que na própria expressão estamento burocrático tem uma espécie de tensão entre o moderno e o atraso. A tese do Fauro está no nome da categoria. Né? Então, são funcionários especializados em gerir os negócios do rei. Né? Vocês vão me perdoar, mas é o que ele escreveu. Em geral, juristas, que vão
se nobilitar por esse acesso privilegiado aos recursos públicos, né? E vão fazer disso a sua forma de reprodução, né? Esse grupo se associa a um outro grupo, a burguesia comercial portuguesa, que vai fazer uma aliança com o Estado porque é interessada nos negócios reais, né? O Estado vai lá, faz a colonização e a burguesia vai atrás para ganhar o seu dinheiro, né? E aqui, de novo, aparece o mesmo problema, porque tem todo um debate na história, e teses muito convincentes, sobre a importância da burguesia na construção do mundo moderno, do mundo liberal democrático, né? Esse é um tema que galvanizou o pensamento sociológico do século XX. Por quê? Porque a burguesia, supostamente, na sua oposição ao antigo regime, lutaria pela igualdade jurídica, né, pelas liberdades, né, e, portanto, pelo controle do poder. Agora, como no caso de Portugal, a burguesia se aliou ao Estado patrimonial, ela deixou de ter esse papel. Ela não cumpriu esse papel histórico, né? É uma burguesia com caráter muito específico, uma burguesia aristocratizante, né? Elemento, aliás, que aparece no Raízes do Brasil também, do Sérgio Buarque de Holanda. Por isso que debater as classes é fundamental, né? Porque o que está sendo debatido é justamente as relações de controle e de articulação do poder social e da distribuição do poder político, né? E o Fauro tematiza isso logo na fundação do Estado português. E surge o terceiro conceito essencial, né? Eu chamei de tripé, né? O primeiro, o patrimonialismo; o segundo, o estamento burocrático, né? E o terceiro, o que ele chama capitalismo politicamente orientado, né? Que ele toma lá do Weber, também, né? Do Weber, da Economia e Sociedade, né? Para destacar, né, justamente esse capitalismo, né, que depende do Estado para se realizar. É o Estado que dirige, né, que dá as coordenadas. E isso impede a gênese daquilo que o próprio Weber chamou de quê? De espírito do capitalismo. O capitalismo, por isso que tem certas passagens do Fauro que ele diz assim: o capitalismo politicamente orientado, que é também pré-capitalista. E por que ele diferencia essas duas coisas? Porque, de maneira geral, sim, Portugal foi um país capitalista, né? Na definição do Weber, né? Capitalismo como a satisfação das necessidades humanas por meio de atividades lucrativas e empresas. Essa definição de capitalismo weberiana, clássica, está tudo certo. Mas por que não é moderno? Porque, para o Weber, o que caracteriza o capitalismo moderno é o quê? É a contabilidade racional. Só que não tem como ter contabilidade racional se mistura o público e privado. É impossível, né? E eu também não... eu não tenho... O que deriva disso, que é o quê? Essa ética que deriva dessa situação. E o Fauro aqui tem um aspecto muito bonito, muito interessante, pouco destacado, que é o seguinte: havia todo um debate na sociologia alemã, do final do XIX, início do XX, sobre, né, o capitalismo. O Weber escreve, não à toa, né, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas tinha todo um debate, do qual o Weber fazia parte, que estava justamente tentando entender esse elemento ético do capitalismo, né? Quais são as disposições éticas necessárias para um capitalismo moderno, né? Não é à toa que esse tema da ética, por exemplo, aparece muito no Sérgio Buarque de Holanda, outro leitor dos alemães.
né? A ética da aventura, a ética do fidalgo, a ética do trabalho, né? E o Fauro vai mostrando aqui que não surge essa ética em Portugal, porque é uma sociedade da ética da aventura, né? A colonização, né? Tem uma coisa especulativa, né? Comercial. Você vai, conquista, estabelece negócios com o Oriente, por exemplo, né? Mas você não tem aquele trabalho cotidiano requerido pela industrialização moderna. Bom, então, esse tripé, né, de modo geral, vai articular a formação do Brasil, né? O Brasil era um negócio do rei. Portanto, o Brasil não foi criado para ser moderno. O Brasil era um negócio colonial. Né? Eu sempre brinco com os colegas, o pessoal reclama, né? Mas olha, a ideia daqui nunca foi ser um país moderno. É um negócio colonial, e assim foi, e em parte continua sendo, na avaliação do Fauro. Né? E o Fauro vai se caracterizar sempre pelo quê? Por acentuar, né, essa dimensão centralizadora do público, do poder público, né? O que, aliás, né, uma observação que eu deveria ter feito antes e não fiz, revela a originalidade do pensamento do Fauro também. Por quê? Porque, em geral, nós dizemos, com razão, que há um problema quando o privado invade o público, ou quando, né, o público é invadido pelo privado, certo? É um problema. Mas o Fauro está mostrando, dando um passo além. Ele está dizendo o seguinte: o público é invadido pelo privado, e esse público privatizado invade o privado. Tem uma espécie de novo, né, de dialética aí, né, muito amarrada na interpretação do Fauro, né, que às vezes gera, né, segundo alguns, um certo exagero da parte dele, né, em particular quando o Fauro vai analisar momentos da história brasileira, né, de descentralização do poder, né, porque o Fauro sempre tende a acentuar, né, a ideia de que a descentralização é uma espécie de forma do poder público centralizar. Por exemplo, quando ele vai analisar a formação dos municípios no Brasil, né, ele vai dizer, olha, a municipalização da colônia não tem nada a ver com as cidadezinhas dos Estados Unidos. Porque a municipalização aqui foi o quê? Foi uma estratégia do governo português para controlar o território e obter as riquezas. Né? Eu nem sei quanto que eu falei. Até alguém tem. Tá? Bom, enfim. Me interrompam, por favor. Porém, já na etapa inicial da colonização, lá nas capitanias hereditárias, né, que ele entende como prebendas do senhor, né, então é isso. A colônia era uma propriedade do monarca que ele doa, né, que ele concede para os donatários, né, das capitanias. Mas já ali começa a emergir uma espécie de o que ele vai chamar de uma corrente subterrânea na história brasileira, que vai atravessar a nossa história, pautada pelo quê? Pela resistência ao poder da monarquia, né, lusitana, depois do estamento burocrático, né? Em geral capitaneada pelos senhores de terras, que vão ter impulsos localistas, né? E se vocês verificarem lá os donos do poder, vocês vão ver que, a partir do início da colonização, se trata de um livro que oscila no debate entre centralização e descentralização, né? Que foi um grande debate da história do pensamento político brasileiro,
né, desde o século XIX, né, se o problema do Brasil deriva da excessiva centralização ou se o problema do Brasil deriva do excessivo poder dos poderes locais, né? Então, qual que é né? O Fauro é um grande representante dessa primeira posição, né, que vai identificar na excessiva centralização da monarquia portuguesa e depois do Estado brasileiro formado no pós-independência, né, um problema, não só problemas econômicos, mas, sobretudo, políticos. Por quê? Porque cria-se, a partir, né, de um Estado excessivamente centralizado, né, dominado pelo estamento burocrático, uma cisão entre Estado e nação. Né? O estamento burocrático usurpa a soberania popular. Usurpa a soberania popular, né? E faz isso como? E aí eu entro, né, numa das razões das quais o Fauro faz crítica. Porque o estamento burocrático especializado nos negócios do rei, na gestão dos negócios do rei, e, portanto, especializado em governar, diz: só nós somos capazes de governar o país. Né? E isso vai ser uma marca muito forte, vai se acentuar, segundo Fauro, né, no segundo reinado, que é o momento de burocratização do Estado brasileiro, né, a formação do Estado brasileiro, né, Guarda Nacional. Basta lembrar os três poderes, né, o tripé do estamento burocrático, segundo Fauro, né, Senado vitalício, poder moderador e Conselho de Estado. Vai dizer, o estamento burocrático vai ficar orbitando, né, e daí vai fazer o que quiser. Né, pode fazer e desfazer câmaras, né, destituir presidente de província. A soberania popular não tem voz. Não tem voz. E uma característica desse estamento é que ele, para se manter no poder, ele faz reformas, ele moderniza, mas ele moderniza para se manter no poder, segundo Fauro. Então, a modernização é o oposto do moderno. Digamos assim, a modernização é a forma, e o moderno é o conteúdo. Você muda a embalagem, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. E o Fauro vai dizer, a história do Brasil é uma história de contínuas modernizações, mas sem nunca chegar no moderno. O que é o moderno? De novo, né? Um Estado legitimado pela soberania popular, um Estado de direito, democrático, voltado, né, para a sociedade. Né? Um Estado representativo, de fato. Né? Porque o estamento burocrático não representa ninguém. E não representa ninguém por quê? Porque esse povo não sabe o que quer, não tem capacidade, tem uma desqualificação do popular ali. Né? Então, é um estamento que promove o seu contínuo fechamento sobre si mesmo. Né? Ele não se abre. É da lógica do estamento reproduzir a si mesmo. Né? Diferente, por exemplo, das classes, porque as classes sociais, elas se formam como? Por agregação de interesses econômicos. Você não conhece necessariamente quem é da mesma classe que você. A pessoa tem a mesma condição econômica, a mesma condição de mercado que você, mas você não precisa conhecer. Né? A classe ela é mais democrática nesse sentido. Ela impele para uma abertura, né? Uma sociedade de classes autêntica. O estamento não. O estamento ele é uma comunidade fechada, né? De pessoas que se
vinculam por laços de sangue ou por afinidades de estilos de vida. É um estilo exclusivista. O estamento ele precisa se diferenciar do outro. Por isso que o Weber dizia que, deixado ao léu, digamos assim, o estamento se torna uma casta. E é interessante essa observação, porque ilumina o fato de que a lógica do estamento, da dominação patrimonial, está mais perto da lógica da casta do que da sociedade de classes moderna. Bom, muito bem. E agora, então, eu vou voltar rapidamente ao fio histórico que eu perseguia. Então, esse Estado estamental burocrático vai se formar, vai se desenvolver no Brasil, em especial a partir do Segundo Reinado. Aí vocês poderiam me dizer, mas são os mesmos lá de Portugal até o século XIX no Brasil? Porque o Fórum não fala claramente quem é que faz parte do estamento burocrático. Em algumas passagens, ele faz algumas indicações, mas ele não diz, olha, é aqui, é ali. E por quê? Porque, para o Fórum, o importante não é saber exatamente quem, não é isso. Ele está tentando montar uma interpretação sobre a lógica da dominação política no Brasil. Então, é claro que os componentes do estamento burocrático vão mudar, mas a lógica permanece a mesma. Vou dar um exemplo só para ficar claro o que eu quero dizer. Vocês peguem lá o Exército. Segundo Fausto, o Exército teve um papel importante na administração do Pedro I. Ele fazia parte do estamento burocrático do Pedro I. Mas, ao longo do Segundo Reinado, o Exército foi sendo colocado para fora do estamento burocrático pelo Pedro II. O que explica, em parte, segundo Fausto, a ação do Exército contra o Segundo Reinado. E o Exército volta a ocupar o lugar do estamento burocrático, no caso, o poder moderador da República, durante a Primeira República. Ele estava sempre ali, não se lançava candidato sem falar com o Exército, na Primeira República. Ou era alguém do Exército, no caso do Hermes da Fonseca, ou tinha que ter, pelo menos, uma anuência, uma certa... Você tinha que passar pelo clube militar. Bom, então, é só para dar um exemplo. Então, a composição do estamento muda, mas a lógica permanece. Esse é o ponto. Muito bem. Na Primeira República, o Fausto identifica um certo retraimento do estamento burocrático em razão do federalismo, e há um elogio, no caso do Fausto, isso não é só ele, muitos autores vão fazer mesmo comentários na mesma linha, da figura do cafeicultor paulista, por ser supostamente representar um pouco desse capitalismo moderno. Fala, olha, isso poderia ser uma via. Mas, na segunda edição dos Donos do Poder, porque é até uma coisa interessante, eu não vou entrar aqui, a gente pode depois até conversar sobre isso, tem mudanças da primeira edição para a segunda. Uma coisa, o livro de 58 é escrito num tom, o de 74, 75, tem mudanças. E uma das coisas que muda é que o Fausto, na segunda edição, começa a escrever no passado. É como se ele estivesse dizendo, olha, nós poderíamos ter sido diferentes, mas passou. Por isso que é um livro meio desencantado, que você lê e fala, mas, bom, qual que é a saída daqui? Porque o estado patrimonial é ruim, ele vai se reproduzindo, no período Vargas ele lê dessa forma, embora ele até concede que o populismo é bem ambíguo, ele fala, não, é uma tutela das massas, mas também pode ser que, eventualmente, venha outra coisa. Aí você olha para o outro lado, para essa corrente subterrânea que começa lá nas capitanias, vai aparecer na Inconfidência Mineira, vai aparecer
lá em Pernambuco, né, no início do século XIX, né, que o Fauro dizia, bom, é um elemento autenticamente brasileiro esse, nativista, local, nacional, da terra brasileira. Mas eram forças que tendiam à anarquia. Então também não era uma saída também muito boa. Então como é que faz? Né? De fato, né, você pega o final dos Donos do Poder, a Viagem Redonda, que ele, né, descreve lá no último capítulo, é uma coisa meio... eu acho que é o Renato Lessa, professor do IESP, ele tem uma imagem que é interessante. Né? Tem uma forma de pesadelo. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta no mesmo... Né? E aí, para onde nós vamos? E aí, agora eu vou sair um pouquinho dos Donos do Poder, porque, embora o livro não dê um programa político, como outros dão, outros clássicos do Brasil, o Fauro, a partir da atuação dele na redemocratização como presidente da OAB, ele começa a vislumbrar uma possibilidade. A gente falava isso, né, ali na salinha, né? O Fauro sempre foi uma pessoa meio machadiana, né? Meio cético, meio suspeito, meio assim, olha, tem uma saída, mas eu não sei se vai dar certo. Acho que não, porque, enfim. Mas não à toa escreveu sobre o Fauro, ou sobre o Machado. Aliás, morava no Cosme Velho, né? A identificação era geográfica. Acho que ali tinha uma coisa mais profunda. Enfim, a partir, né, da sua inserção, né, no processo de redemocratização, né, como presidente da OAB, né, o Fauro vai se aliar ao que se chamava, na linguagem da época, né, de sociedade civil. Né, porque no final dos anos 70 e início dos anos 80, né, o Estado ele era visto como ruim, porque ele era autoritário, né, e a sociedade como a portadora, né, da mudança social. Né? Isso, aliás, ajuda a explicar por que os Donos do Poder se tornou tão importante nos anos 70. Né? Porque parecia que era um livro que explicava o regime militar. Bom, e aí, nessas participações que ele vai fazer na sociedade civil, né, em vários debates acadêmicos, mas também na mídia, dando entrevistas, escrevendo colunas, enfim, ele vai começar a defender uma constituição, uma constituinte, melhor dizendo. Né? Em 81, ele escreve um livro chamado Assembleia Constituinte, a Legitimidade Recuperada, em que ele vai dizer, vou aqui simplificar, né, vulgarizar o pensamento dele, enfim, o que é uma pena, né, porque o Fauro, inclusive, escreveu muito bem, né, é gostoso de ler. Olha, nós temos uma oportunidade de fazer uma coisa nova na história do Brasil. Uma constituinte democrática, como nenhuma outra na história do Brasil, para produzir não uma ordem legal. Não é isso. O que ele queria está no título, uma ordem legítima. Ele queria uma ordem legítima, né? Que produziria uma legalidade fortalecida, uma legalidade que não fosse apenas mera forma, que pudesse ser descartada sempre que de maneira sempre que inconveniente. Né? E ele vai resgatar, né, ideias, né, muito baseado no Rousseau e no Kant, né, de soberania, né, popular, né, para se opor, né, a esse discurso da soberania nacional. Porque ele dizia, esse negócio de discurso de soberania nacional é perigoso, porque isso é usado pelo sistema burocrático desde 1824, quando a Constituição foi feita com base no quê? Na soberania nacional, da qual o imperador antecedia a nação. Então, o intérprete privilegiado do que é a nação
no caso Pedro I e o estamento burocrático, vai dizer o que essa nação é e como ela deve ser. A gente precisa inverter. A gente precisa partir de baixo. Né? Claro, né? O Fauro não vai ser um autor, digamos assim, dos mais radicais do ponto de vista da estratégia política, mas o pensamento dele ia no âmago, né, dessa sensação, né, que nós muitas vezes temos no nosso cotidiano, de que existe um poder que paira sobre nós, um poder ao qual nós respondemos, que nós não delegamos para ninguém, que não nos representa, esse descolamento entre Estado e nação, que ainda continua, né, a nos interpelar cotidianamente. Né? E, nesse sentido, né, para concluir essa minha intervenção inicial, o Fauro representa, né, um pensamento de matriz liberal, sem dúvida, né, mas de uma orientação republicana. Né? Porque, em geral, quando se fala em liberal, né, a gente está falando, hoje em dia, pelo menos, tem muita a questão de uma defesa de um Estado menor, de um Estado mínimo, né, de um liberalismo econômico. Né? Aliás, muitos liberais econômicos vão usar a interpretação do Fauro para defender isso. Né? Posso dar um exemplo aqui público, né? Basta vocês olharem lá o discurso de posse do ex-ministro Joaquim Levy, como ministro da Fazenda. Ele cita o Fauro quando ele assume o Ministério da Fazenda no governo Dilma II. Né? Porque esse é um discurso que ficou, né? Como se o Fauro estivesse, né, criticando, né, a intervenção estatal, então, portanto, nós precisamos diminuir essa intervenção como? Reduzindo o Estado. Não era isso que o Fauro estava dizendo. Né? Ele está dizendo, nós precisamos, sim, reduzir o intervencionismo arbitrário do Estado, mas não as suas funções. Nós precisamos transformar esse Estado num Estado republicano. Não um Estado mínimo, né, que fosse meramente aplicador de uma legalidade punitiva para garantir a ordem do mercado, mas um Estado democrático que correspondesse às necessidades da nação e que a representasse de uma maneira republicana. Bom, gente, é isso. Eu nem sei quanto tempo eu falei, mas eu agradeço novamente a oportunidade. Aí a gente abre aqui para a conversa. Obrigado. Muito obrigado, professor. Riquíssimas reflexões, né? A gente fica aqui pensando, foi uma verdadeira aula, acho que todo mundo, eu falo aqui em nome de todos, estamos encantados aí com o conteúdo, com esse percurso histórico e tanta coisa original aqui para a gente. E que, a gente vai agora abrir para as perguntas, para a gente aproveitar, explorar mais o professor aqui num bom sentido. Eu vou só inaugurar, depois vou passar para o Rodrigo, não sei se tem alguma indagação, mas vou começar aqui com eu fiquei pensando muito nesse processo todo que começa em Portugal, como você fala, né, como o Estado patrimonial português permitiu que Portugal se lançasse. Eu gostei muito desse paradoxo, se lançasse na frente, mas que permanecesse depois, num certo atraso, né, justamente por esse modelo do patrimonialismo. E, em alguma medida, isso contribui um pouco para esse distanciamento, né, com o povo, uma falta de controle dessas pessoas que se intitulam, então, os donos do poder. Né? E como você vê, professor, assim, como o Brasil poderia avançar, mas um pouco uma reflexão assim, prospectiva, né, para que a gente pudesse se desamarrar um pouco dessa camisa de força do patrimonialismo, como que a sociedade civil, né, na expressão da época, e agora
né? Como a população, a nação mesmo, poderia, de certa forma, se emancipar. Eu não sei se a conscientização, como que os processos educacionais talvez poderiam contribuir, né, em algum segmento para que isso se resolvesse? Ou o senhor acha que a gente está condenado a esse patrimonialismo com a mudança do estamento burocrático, só com personagens diferentes, mas exercendo a mesma função? Como é que a gente sai disso? Tem alguma... Só para a gente pensar aqui livremente, aproveitando esse espaço. Parabéns, professor Leonardo. Só em complemento à indagação do Carlos Edson, dentro dessa dinâmica, já numa perspectiva mais cética, nós vemos um protagonismo muito grande das grandes corporações, né? A gente vê, inclusive, numa sociedade que não tem esse histórico patrimonialista, como é a sociedade norte-americana, você tem uma absoluta confusão entre o público e o privado atualmente. Então, dentro dessa indagação que o Carlos Edson apresentou, até que ponto nós estaríamos realmente presos a essa estrutura patrimonialista e havendo tão somente uma mudança de atores na composição desses estamentos, como você bem apresentou? Bom, olha, se eu tivesse uma resposta, sim, eu sairia candidato. Mas brincadeiras à parte, opa, olha só. Mas as duas questões são muito interessantes, porque colocam, né, o desafio de tentar trazer o fórum um pouco para nosso período, né? Quer dizer, 2025, né? Em que horas são? Como perguntaria outro, né? Que horas são, né? Na história, né? Essa questão das corporações, né, é muito interessante, porque há quem diga, e eu acho que com boa razão, de que está acontecendo um outro paradoxo, que ao invés da gente parecer com eles estão ficando parecendo com a gente, né? É o tal da brasilianização do mundo, né? É como se nós que estivéssemos atrás, na verdade, estávamos na frente, né? Por isso que tem gente, por exemplo... claro, com outras bases teóricas, mas só para, né, dar forma a essa intuição, que é muito interessante, que vai falar, por exemplo, de tecnofeudalismo. Vai dizer, o capitalismo acabou, agora é tecnofeudalismo, né? E é interessante o feudalismo, porque, de novo, o feudalismo e patrimonialismo, né? O debate da dominação tradicional, né? Enfim, mas isso aí é um outro debate, a gente pode, uma hora, conversar sobre isso, né? Agora, como sair do problema da dominação patrimonial, né? Eu acho que a primeira, em termos teóricos, né, o que caracteriza uma dominação tradicional, né? Por que ela se estabelece? Já diz o nome, né? Pela tradição, pelo costume, né? Então, nós precisamos, a primeira coisa é estranhar, é desnaturalizar essa tradição, né? E aí, nesse sentido, a consciência, né? A questão da educação, né? Uma mídia poderosa, né? Uma opinião pública poderosa é fundamental para isso, né? Para controlar, né, os desmandos desse poder patrimonial, né? Então, nesse sentido, né, e eu sigo aqui a interpretação, acho que do Fausto, é uma boa, embora difícil de realizar, né, que o oposto é a democratização, né? Quer dizer, e aí eu acho que, por exemplo, né, o papel da parcela jurídica dos nossos poderes tem um papel fundamental aí, né? Nós temos uma bela carta de programa, né? A Constituição, né? Uma Constituição que tem problemas? Tem, todos têm, certo? Não tem Constituição perfeita, né? Mas ela garante uma série de direitos, né, que caem nessa direção,
da democratização política, social e econômica, né? Agora, é claro, como toda Constituição, ela está sujeita a interpretações, né? A Constituição é um documento vivo, né? Enfim, não vou discutir isso com vocês, porque eu vou passar vergonha. Mas tem uma coisa viva, né? De estar sempre... as interpretações sobre ela estão sempre associadas ao tempo histórico, né? E eu acho que um caminho possível, com as limitações que são da ordem da vida, né, é a manutenção da Constituição e o seu aprofundamento, né, é explorar aquilo que ela nos traz de possibilidade, né? E aí, associado a isso, né, é estimular, né, a participação cidadã, criar espaços participativos, né, que estimulem nas pessoas essa ideia do bem público como um bem comum, não como um bem que não é de ninguém. Porque esse é um problema também da dominação patrimonial, né? Como estabelece a cisão entre Estado e nação, né, que acontece? Tudo aquilo que é do Estado não é meu, não é da sociedade, né, não é da nação, não é de ninguém. Isso aí, isso é muito importante, né? Produzir essa conexão, né? Só que como que você produz essa conexão, né? Tornando as pessoas iguais dentro de uma democracia e estimulando a participação, né? Fácil não é, né? Falar já não é simples. Fazer, então, puxa vida, né? Mas eu acho que é um programa que eu acho interessante pelo seguinte, porque ele não tem uma utopia fechada no sentido de que, olha, nós temos que perseguir necessariamente meta A, B, C, D ou E. Né? É quase, digamos assim, procedimental. Né? E aqui quem vai decidir? As pessoas, a sociedade. Né? E aí vai ter gente que vai achar A, vai achar B, vai achar C, e faz parte. Mas é aí que nós podemos avançar conjuntamente, mas a gente precisa ter um acordo mínimo de que, bom, essas são as regras que valem e são elas que vão seguir o nosso caminhar conjunto. Muito obrigado, professor, pelas respostas. Alguém mais tem alguma questão? Sim, na plateia, vamos lá. Pode falar, você consegue? É melhor pegar aqui para sair na gravação a pergunta. Primeiramente, boa tarde a todos. Professor, eu estava desenvolvendo meus estudos, mestrado, agora doutorado, e tive contato, pude aprofundar Florestan Fernandes, a Emília Viotti, enfim, que tratam sobre o liberalismo no Brasil, João Camilo de Oliveira Torres, que fala sobre essa questão do federalismo, inclusive ele até aponta o ato adicional de 1834 como uma expressão desse liberalismo no Brasil, de uma presença maior dessas, não uma sociedade civil, mas tentar criar um maior espaço de representação dentro da sociedade, naquela sociedade imperial. E aí eu lhe questiono, qual era a proposta ou qual era a visão do Raimundo Faoro sobre o liberalismo no Brasil? O Florestan Fernandes e a Emília Viotti, eles tinham uma visão até um tanto quanto, não vou dizer pessimista, mas uma visão que não era muito boa sobre o liberalismo no Brasil, porque nós teríamos adaptado esse liberalismo, não teríamos feito um liberalismo de uma forma completa, tanto que a escravidão continuou no Brasil. Então, essa sociedade civil teria participado pouco das decisões ao longo do século XIX e teria havido posteriormente,
né, já no século XX, teria havido uma identificação do liberalismo com o liberalismo econômico e pouco com o liberalismo político. Então, eu gostaria que você tratasse sobre essa questão do liberalismo no Raimundo Faoro, especialmente no Brasil do século XIX, na formação do Brasil e no Brasil do século XIX. E no Brasil do século XX, creio que você falou ao final. Então, gostaria de ouvir as suas considerações. Muito obrigado. Obrigado. Puxa, essa é uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Né? Deixa eu começar, então, registrando uma coincidência que tem pouco de coincidência. Né? Você citou Florestan Fernandes, Emília Viotti. Nós poderíamos agregar aí Roberto Schwarz, nas ideias fora do lugar. Né? Vamos colocar o Fauro. A Revolução Burguesa está fazendo 50 anos esse ano, então 75. O ensaio do Roberto Schwarz é de 72. E os escritos dele sobre Machado de Assis, né? A sequência. O Fauro publica Machado de Assis, A Pirâmide do Trapézio, em 73, e a segunda edição dos Donos do Poder, em 74, 75. Né? E a Emília Viotti começa também a escrever, mais ou menos nessa época, né? Como uma espécie de continuadora da reflexão do Florestan. Né? Então, tem um aspecto interessante. Né? Por que raios, né, em meados dos anos 70, todo mundo começou a pensar sobre liberalismo no Brasil? É uma coincidência cósmica? Né? Certamente não. Certamente não. Né? Evidentemente, todos eles, cada um à sua maneira, estavam pensando em dois problemas relacionados. Né? Como que o liberalismo falhou, digamos assim, no Brasil? Né? Por que ele não foi capaz, né, de instituir um Estado de direito democrático? Né? E qual é o papel do liberalismo na redemocratização que se anunciava? Né? O Florestan vai ser muito cético com relação a isso. Né? Aliás, o que une os três, né, os quatro, é o ceticismo, né, também. Bom, mas vamos falar do Fauro, né, que foi a sua pergunta. E é muito interessante, porque o Fauro, claro que ele pensa sobre essa questão nos Donos do Poder, né, mas ele passa a se debruçar ainda mais sobre isso a partir, né, da segunda edição. Ele vai escrever muitos textos, né, sobre o problema do liberalismo no Brasil. Né, por exemplo, o Existe um Pensamento Político Brasileiro? É um texto sobre o liberalismo. Né? E o Fauro vai se notabilizar por distinguir duas correntes do liberalismo entre nós. Né? A primeira, que ele chama de liberalismo da transação. De transação. Né? O que é esse liberalismo? Esse é o liberalismo do estamento burocrático, que se traveste de liberal, mas para manter. Então, qual que é a característica básica desse liberalismo de transação? Transação com o poder. Ele está preocupado em quê? Em construir o poder, não em limitar o poder. Né? E, portanto, estimular a cidadania, enfim. Não, ele está preocupado em construir o poder. Né? Que ele vai dizer uma espécie de derivação do Pombal, no pensamento político português, né? O neopombalismo. E vai ter um segundo liberalismo, que é um liberalismo irado, que é esse liberalismo que eu chamei de nativista, usando os termos dele, né? Que vai surgir na colônia, os senhores de terra, né? E na pequena burguesia, né? Que é um liberalismo radical, descentralizador, muitas vezes federalista, né? Que hoje, na nossa linguagem dos historiadores do pensamento político de hoje em dia, nós chamamos de quê? De republicanismo. Né?
Por exemplo, tem um livro da historiadora mineira Eloise Starling, né, sobre o pensamento republicano na colônia, que é sobre essa questão, né? Então, o Fauro... Mas o Fauro chamava os dois de liberais, né? As duas correntes de liberais, né? Por quê? Porque, de fato, o liberalismo tem uma coisa curiosa, ele é muito difícil, né? Porque vocês podem me perguntar, mas o que é liberalismo? Eu espero que vocês não me façam essa pergunta, porque eu não sei se eu sei responder. É muito difícil, porque ele é muito plural, ele tem uma coisa meio ele se metamorfoseia, né? Meio camaleônico, né? Mas o que eu diria para você? Assim, muito esquematicamente, né? Há uma parte do liberalismo que ele rompe com a tradição republicana, né? Ele se opõe à tradição republicana, né? Isso aparece, por exemplo, lá no Leviatã do Hobbes, que ele escreve contra os republicanos ingleses, né? Que é o pessoal da anarquia. Veja, que é o mesmo problema. Esse pessoal aí é o pessoal que gosta da bagunça, da violência, né? A gente precisa do Leviatã para colocar ordem na casa, construir o poder. Construir o poder. Né? E o Hobbes, embora não fosse um autor liberal, né, mas ele funda categorias importantes do liberalismo. Né? Por exemplo, o poder contratual, né, a liberdade negativa, aquilo que se chama de liberdade negativa, né, a liberdade da não intervenção, foi o Hobbes que criou. Então tem essa tradição que vai começar ali e vai se prolongar na história do nosso pensamento político. Agora, há uma outra tradição que vai recolher algumas heranças do republicanismo. Né? Um exemplo do que eu quero dizer, bem para ser claro. É uma tradição liberal que vai tentar fundamentar o poder numa espécie de consentimento ativo do povo. Né? Se não na participação ativa, necessariamente, mas no consentimento tem que ter. E tem que ser um consentimento renovável. Renovado. Né? E muitas vezes essa tradição, como diz o Fauro, com razão, vai cair no quê? Vai cair na valorização da localidade. Por quê? Porque é na localidade que você consegue participar, né? Mais ativamente. Né? Basta aqui dar um exemplo que todo mundo... O exemplo eu acho que não é bom, porque vocês vão achar que não é uma boa ideia. Mas, enfim, reunião de condomínio. É a participação por excelência. Ali, todo mundo pensando o bem comum, o prédio, se a gente vai ter porteiro, não vai ter porteiro, vai... Né? Como é que vai ser? Vai ter faxineiro, não vai? Elevador, como é que a gente vai fazer? Sobe o preço, não sobe? E aí? Né? Então, é uma tradição que vai valorizar né? A participação muito nas cidades. Né? É uma coisa que vai aparecer muito nos Estados Unidos. Né? Nessa participação das associações, das townships, né? Que vão caracterizar, né, aquilo que o Tocqueville vai chamar de democracia. Não sei se eu respondi, se ficou claro, mas, enfim, tá certo? Obrigadíssimo, professor. A gente já está chegando aqui no horário limite que a gente havia combinado, mas não sei se houver mais... Tem espaço para mais uma perguntinha? Se a gente quiser, mais uma última pergunta ali, por favor, da plateia. Boa tarde, eu me chamo Antônio, sou estagiário aqui da Procuradoria. Tem um questionamento a ser feito, né? Não sou um acadêmico, sou um estudante de Direito do último período. E nos meus estudos, nas minhas andanças aí, tentando entender teoria geral de Estado, me deparei com a obra do Dr. Faoro, qual eu sou fã, né? Eu acho que ele é um dos maiores intérpretes do Brasil, diferentemente do Gilberto Freire, que é uma visão mais romanceada, né? Entender o Estado brasileiro passa por ler a obra do Dr. Faoro.
ele traz muitas características do nosso estado, né? Por exemplo, ele fala dos municípios, né? Que veio importado do estado português, eram antigas zonas administrativas de municípios, né? Ele fala do estamento, da burocratização, da corrupção, a impunidade. Ele citou o exemplo do Borba Gato, né? Do assassinato que o Borba Gato cometeu. Me parece que essas características, né, são muito presentes hoje ainda no Brasil. E eu gostaria assim, de te perguntar qual a sua opinião em relação a isso, né? Por que isso é tão vivo ainda? Isso é uma característica psicológica? Isso é uma herança que parece que permaneceu na cultura brasileira? E queria saber qual a opinião do senhor em relação a isso. Bom, pensando a partir do fórum, eu diria para você que é o seguinte, esse é até um elemento que eu não destaquei na minha intervenção inicial, é uma boa oportunidade para eu falar telegraficamente sobre isso. Essa dominação do estamento, da lógica estamental burocrática no Brasil, ela, ao longo do tempo, ela vai produzindo efeitos, ela vai enfraquecendo a sociedade. Né? Ela vai enfraquecendo. Por isso que o Fausto vai se tornando pessimista. Ele começa a escrever no passado. Porque ele vai dizendo, isso foi tão reiterado que se torna cada vez mais difícil de se superar. Né? E aí, de novo, né? Lembrando da questão da tradição, existe uma certa combinação de elementos entre, primeiro, a concentração de poder, né? E essa disposição que essa concentração de poder gera para a impunidade dos seus, né? Então, alguns podem mais, outros podem menos. Uns podem ser absolvidos com mais facilidade, outros condenados, a depender da sua... Gera essa desigualdade. E como essa desigualdade é muito bruta na dominação patrimonial, isso gera o quê? Isso gera uma dificuldade de resistência. Então, qual que é a nossa disposição? Procurar, para usar de novo a mesma expressão, fazer transações com o poder. É a coisa do... É uma espécie de jeitinho. Então, por exemplo, houve problemas. Mas deixa para lá, não precisa punir, né? A pessoa vai entender o que errou. Não vai, né? Para alguns as regras são aplicadas, para outros não, a depender do seu lugar nessa sociedade. Isso tem um aspecto, sim, cultural, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é porque é cultural, porque é nosso, da nossa índole brasileira psicológica, porque nós nascemos aqui. Isso não acontece, né? Quer dizer, não é que alguém sabe que você vai ser brasileiro, você vai nascer disposto a isso. Você é o quê? Você aprende. Isso é uma construção social. Você aprende com o quê? Com a sua experiência cotidiana de lidar com isso. Né? Com essa lógica desigualitária. Né? Então, por isso que é muito difícil romper, porque mudar uma cultura é complexo, porque significa alterar a forma como o mundo é percebido. Né? Agora, a gente tem que começar. E quando a gente começa, para mudar uma cultura é muito difícil, porque sempre vai ter resistência. Sempre vai ter. Né? E quando essa resistência vem de quem tem poder, resultado é o que o fórum mostra. Muitas vezes dá errado, malogra a tentativa de mudança. Né? Mas qual que é a nossa alternativa? É tentar. É tentar. Certo? Não é uma resposta muito animadora, eu sei. Mas eu espero que seja realista. Tá ótimo, gente. A gente não tem mais tempo, infelizmente, professor. A gente queria ficar aqui a tarde inteira falando sobre o Fausto, essas reflexões sobre a sociedade brasileira, sobre o Estado brasileiro, mas
temos que terminar, é hora de terminar. Agradeço a presença de todos, o interesse da plateia e certamente essa sua intervenção ficará gravada e será assistida por muitos aqui que terão oportunidade também de aprender com as suas lições. Eu lhe agradeço mais uma vez, renovo os agradecimentos, agradeço ao querido amigo Rodrigo Távora, aqui presente também, a toda a equipe do Sejur, sempre apostos, sempre tão eficiente na condução dos nossos eventos aqui. E convido a todos e todas para acompanharem o 3º episódio do nosso Quintas do Carmo, série literária, que a gente vai anunciar em breve. Não deixem de comparecer, de formular perguntas, refletir. A gente tem que valorizar esse espaço como um espaço livre de pensamento e para a gente possa, de certa forma, oxigenar, né, a nossa formação e vivermos, procurarmos entender um pouco esse mundo para vivermos num mundo melhor. Não é isso, professor? Então, muito obrigado a todos e declaro, então, encerrado o evento. Muito obrigado.